Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nossa 7ª aula de Ciência Política, hoje 22/9/2020. Nós estamos quase terminando o primeiro bimestre, o tempo está passando muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre a organização do poder no estado mais importante, o nosso, né, gente? Estado brasileiro. Na última aula, nós vimos os elementos constitutivos do estado, né? O povo, o território e o poder, /soberania. Hoje nós vamos focar no Estado brasileiro. Antes a gente estava falando sobre o surgimento dos estados em geral, Argentina, Estados Unidos, China, Japão. Todos os estados seguiram o mesmo rito e a questão histórica também veio evoluindo da mesma forma com o passar do tempo. Hoje nós vamos focar no Brasil, no nosso estado brasileiro, que é o que importa, que na verdade é o estudo da ciência política. A gente tem que saber como que o nosso estado se dá. Mais precisamente, gente, a gente vai estudar hoje o poder do estado brasileiro. Como se dá esse poder aqui no nosso estado? Beleza? Então vamos lá. Uma vez que o estado tem um povo, quem que vai assumir o posto de liderança desse povo, né? Quem que vai ocupar esse posto? É nesse momento que a gente vai discutir quem que vai ocupar esse posto de poder que a gente estabelece duas ordens nesse poder político. A primeira ordem é a ordem jurídica, certo? E a segunda ordem é a ordem política. Se eu perguntar na prova quais são as ordens no Estado brasileiro, é a ordem jurídica e a ordem política. Só para a gente fazer uma introdução, gente, o poder, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser legalizado, ele tem que ser validado. Não é apenas chegar para o povo. Opa, o que eu fiz? Vamos ver se eu consigo esse apontador a laser. Não é apenas chegar para o povo e falar assim: olha, eu tenho poder, eu sou o fodão, a partir de hoje eu sou presidente da república. Não é assim, né, gente? Alguém tem que dar, ou algo tem que dar legitimidade para esse alguém assumir o poder e governar. E quem que dá esse poder? É a ordem jurídica. Não sei se isso aqui vai aparecer, depois eu até faço um teste, mas deixa eu pôr uma caneta aqui. Essa ordem jurídica que estabelece quem vai atingir o poder. E através de quê que essa ordem jurídica estabelece? Através da lei maior dos países. A gente já falou sobre isso. Como que chama a lei maior de todos os países? Constituição. Ai, que saudade de um quadro. Constituição. No nosso caso, a Constituição Federal de 88, que foi o ano que ela foi criada. A Constituição Federal, gente, ela traz o caminho que o poder deve percorrer. É como se fosse uma rua, né? Tá aqui a rua. Aí o direito vem e pavimenta essa rua para o poder político, através da ordem política, traçar o caminho e comandar aquele povo, certo? A ordem jurídica, ela estabelece o caminho que os políticos devem seguir, beleza? A ordem jurídica, ela estabelece os caminhos que a ordem política deve seguir. E se algum político desobedecer, não traçar essa rua que a ordem jurídica pavimentou? A ordem jurídica tem poder de coação, né? A partir dessa força coercitiva, ela vem, deleta aquele político, de certa forma, e põe ele na linha de novo. Eu sei, vocês vão falar, livro não é bem assim, crime de colarinho branco não dá nada, mas a gente sabe que a justiça é falha, gente, mas é o único modo que a gente tem de coagir e viver em sociedade. Mas muitas das vezes ela funciona assim. Vamos lá.
organização do poder no Estado brasileiro. Fiz um resuminho aqui para a gente não se perder. A ordem jurídica é a teia de normas, a ordem jurídica é a teia de normas jurídicas com auxílio das quais se exerce a dominação estatal, objetivando fins jurídicos ou não, ou seja, é através da ordem jurídica, com as suas normas jurídicas, que a gente vai estabelecer como que o Estado vai funcionar. Ora, a assunção do poder por alguém deve, por força, ser legitimada, validada e legalizada, a fim de que o povo efetivamente o respeite. Por quê, né, gente? Se não tiver uma lei falando que o Bolsonaro é o presidente, a gente vai respeitar ele? Já não está respeitando com a lei garantindo lá que o voto elegeu ele? Imagine que simplesmente a pessoa chega lá e fala que vai ser presidente. Não é bem assim. Para que o povo respeite um político eleito que exerce o poder, esse poder tem que ser legitimado, validado e legalizado. E acate suas ordens, né? Para respeitar e acatar suas ordens, essa pessoa tem que estar lá no posto legitimadamente, validadamente e legalizadamente. Quem pode fazer isso pela pessoa que assumirá esse poder para governar o povo em nosso modelo de Estado é a ordem jurídica. Pode ser que no outro Estado, gente, tenha outras ordens, mas o nosso Estado, no Brasil, é através da ordem jurídica. E através de quem que a ordem jurídica faz isso? Através da Constituição, nossa lei maior, a nossa lei mais importante. A ordem jurídica traz a Constituição para mostrar o caminho que o poder vai e deve percorrer. Caso o detentor do poder não siga o caminho ditado, a ordem jurídica utilizará sua atividade repressora para punir ou reprimir, a fim de que o detentor ou os detentores do poder voltem aos caminhos ditados pelo direito. A gente tem uma lei, gente, que se chama a Lei de Improbidade Administrativa, que pune prefeitos, vereadores, presidentes, senadores. Isso não prescreve, Essa Lei de Improbidade Administrativa, a pessoa pode sair do cargo. Eu fui prefeito, depois de 20 anos eles descobriram uma falcatrua minha, eu respondo para sempre, não prescreve. E mesmo assim o pessoal ainda abusa do poder. Imagina se não tivesse essa ordem jurídica para digitar como que o poder ia ser feito. Ia virar a casa da mãe Joana, já não está lá nada muito organizado. E ela, quem é a ordem jurídica, que estabelece os valores e princípios escolhidos por um povo, ou seja, a ideologia social do povo em questão. A nossa Constituição nada mais é que a ideologia social nossa. Está lá na Constituição tudo que hoje é aceitável na nossa sociedade como certo, como bom, como correto. Essa ideologia se coaduna com os valores democráticos, ou seja, concorda com os valores democráticos, sobre os quais a ordem jurídica estabelece o caminho que os detentores do poder devem percorrer. Participação direta e indireta do cidadão na tomada das decisões, né? Igualdade entre todos, tolerância política, prestação de contas e transparência do Estado, eleições livres, justas e regulares, liberdade econômica, observância dos direitos humanos, sistema multipartidário, ou seja, vários partidos políticos, e finalmente a garantia do Estado de Direito. Isso tudo quem garante pra gente é a nossa ordem jurídica. Sendo assim, considerando-se esses valores, procura-se seguir o caminho que atenda o bem comum, sempre, né, gente? Ao bem-estar de todo o povo, de forma geral, por meio do estabelecimento de normativas que chamamos em seu conjunto de ordem jurídica. Beleza? Então, a ordem jurídica, ela traça essas metas, esses parâmetros, essa rua, esse caminho que o poder político deve seguir. E quem não seguir vai ser penalizado. Agora a gente vai falar da ordem política. O que é a ordem política? A ordem política, por sua vez, valendo-se das leis estabelecidas por quem? Pela ordem jurídica e autorizada por essas mesmas leis, porque a ordem jurídica autoriza a ordem política a existir. Executa os atos de comando e administração da sociedade. Dessa forma, o Estado começa a fazer sentido,
pois conta com uma lei maior que dita os caminhos para que a ordem política o siga e o põe em prática, para que todo o povo esteja satisfeito, e articula-se para se fazerem observadas as regras estabelecidas. A ordem jurídica visa o bem comum. A ordem política também deve visar, né, gente? Mas considerando que a ordem política o poder sobe na cabeça, a ordem jurídica está sempre aqui fiscalizando a ordem política. De outro modo, pode-se definir a ordem política como o complexo de princípios que estabelecem harmonia nas funções e relações do Estado definidas pela ordem jurídica, internamente, como corpo social e externamente com os outros Estados. A ordem política vai falar como o Estado vai se comportar aqui na nossa sociedade brasileira e como o Estado brasileiro vai se comportar lá fora, por exemplo, quando ele estiver na ONU, numa reunião internacional com outros estados, tá vendo? Finalizando, gente, as ordens políticas e jurídicas, assim, trabalham juntas e de forma harmônica. A ordem jurídica dita o caminho e a ordem política percorre o caminho, trazendo ordem de direito e de fato à sociedade, respectivamente, zelando pelo bem comum. Então, se eu perguntar na prova se a ordem política e a ordem jurídica são inimigas, não são, gente, pelo contrário, elas trabalham juntas em harmonia. Qual que é a função dessas duas ordens? Qual que é, gente? Zelar pelo bem comum. Vamos fazer uma questãozinha aqui, só para a gente fixar a aula. Sobre a organização do poder no Brasil, é correto afirmar que o Brasil possui a ordem jurídica majoritariamente direcionada pela Constituição Federal? O Brasil possui a ordem jurídica, em sua maioria, direcionada pela Constituição Federal? Não sei. A ordem política apresenta a função de estabelecer regras de comportamento a serem atingidos pela ordem jurídica? Não, gente, ao contrário, né? Quem dita as regras de comportamento é a ordem jurídica, para a ordem política obedecer. Então, essa aqui eu já sei que está errado. Letra C. Para a assunção do poder por alguém, basta a legitimação do sujeito? Para assumir o poder, basta esse sujeito ser legítimo? Ele tem que ser legalizado também, né, gente? Ele não basta simplesmente se legitimar. Falar assim, eu sou e pronto, acabou. Tá vendo? O sujeito, ele mesmo falar que ele é legítimo? Não, né, gente? Tem que ser legal, tem que passar por todo um processo. Então, esse aqui não é. O poder político prevalece sobre a ordem jurídica? Não, gente. A ordem jurídica prevalece sobre o poder político. O poder político tem que andar de acordo com a ordem jurídica. Então, sim, a resposta correta é a letra A. O Brasil possui a ordem jurídica majoritariamente, em sua maioria, direcionada pela Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Boa aula!